Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor, sejam bem-vindos ao programa 9 do treinamento Microsoft Excel. Nessa videoaula nós iniciaremos o assunto das demais aulas que serão fórmulas e funções. Então nessa videoaula nós veremos quais serão as fórmulas e funções que nós veremos nas próximas aulas, até porque o assunto é extremamente extenso, então ele terá que ser particionado por tipos de fórmulas. Então nós vamos ver quais serão esses tipos de fórmulas que a gente vai trabalhar. Também veremos onde podemos inserir essas fórmulas e funções. E também vamos ver quais são os operadores lógicos. Operadores esses que nós podemos utilizar dentro das fórmulas. Bom, iniciando então falando de quais serão as fórmulas que nós veremos. Nós veremos por tipos de assunto. O próprio Microsoft Excel categoriza essas fórmulas por tipo. E é exatamente essa categorização que nós vamos seguir. Então, nas próximas videoaulas, nós veremos os assuntos. Funções de data e hora. Então, através de funções de data e hora, vocês vão poder trabalhar com textos. Funções de textos. Então, nas funções de data e hora, nós temos estas funções que nós vamos aprender. Em funções de texto, nós vamos aprender diversas funções para trabalhar especificamente com textos. Em funções matemáticas, nós vamos também verificar algumas funções matemáticas, funções de informação, funções de estatística, funções de procura e referência, função índice, função CORRESP, que também são funções de procura e referência, porém, elas devem ser utilizadas juntas e nós vamos ver como fazer isso. Função de SLOC, que também é uma fórmula de procura e referência. Funções de lógica, funções de bancos de dados e funções financeiras. Então serão esses os capítulos que nós veremos nos próximos assuntos, nas próximas videoaulas. Nessa videoaula, nós vamos aprender como inserir uma fórmula, onde inserir uma fórmula e quais são os operadores lógicos para trabalhar com essas fórmulas. Iniciando então, onde inserir fórmulas. Existem alguns lugares diferentes. Nós podemos inserir uma fórmula diretamente em uma das células. Então em qualquer célula eu tenho a opção de inserir uma fórmula, como aqui por exemplo. Eu posso inserir essa fórmula através da guia de fórmulas, da barra de fórmulas. Então também é uma opção eu inserir essa fórmula aqui. Eu posso inserir a fórmula pelos facilitadores, pelos auxiliares de inserção de fórmulas do Excel, que é através desse símbolo de inserir função, que é um símbolo do FX. Se eu clicar, ele vai mostrar todas as funções que o Excel disponibiliza. Então essa é uma forma de ter um auxílio do Excel para fazer esse trabalho. Esse auxiliar de fórmula também pode ser encontrado através da guia da guia fórmulas. Na guia de fórmulas vocês têm aqui o inserir função, que é a mesma coisa do que utilizar essa opção. Então se eu clicar aqui, ele abre aquela mesma janela que vocês podem fazer essa inserção. E também aqui vocês têm as categorizações, os assuntos, que na verdade é a mesma coisa do que vir pelo inserir função. Porém, ele já está categorizado, ele já está com as categorias para facilitar o nosso trabalho, nossa identificação. Então, esses caminhos são os padrão para inserir as fórmulas, mas nós temos outras opções também, outros locais que nós podemos inserir fórmula. Por exemplo, nós podemos definir um nome com uma fórmula, então é uma possibilidade. A gente pode inserir uma validação de dados com fórmulas. Nós podemos trabalhar com formatação condicional com fórmulas. Então tem várias outras ferramentas que o Excel oferece para nós que nós vamos necessitar a utilização de fórmulas. Mas propriamente na planilha a gente pode inserir nas células, na barra de fórmulas ou com um dos auxiliares de fórmulas, que é o FX do lado da barra de fórmulas, e através da guia de fórmulas o inserir função. Então são essas as opções que nós temos para trabalhar com a inserção de fórmulas. Bom,
toda fórmula, um princípio básico dela, ela sempre vai começar com o símbolo do igual. Então tem o igual iniciando um texto, automaticamente o Excel já entende que aquele igual é uma função, é uma fórmula que você vai inserir. E aí você vai começar a digitar a sua fórmula de acordo com as várias opções que o Excel oferece para você. Existem diversas opções de fórmulas, a gente vai ver muitas delas nos próximos capítulos, mas vocês vão ver que é simples inserir uma fórmula. Escreveu o igual, escreveu a função que você quer, abriu parênteses e aí vocês vão inserir os argumentos que essa função vai pedir. Isso nós vamos ver cada argumento em cada função específica, ok? Então essa é a estrutura básica de uma fórmula. Igual, o título da função, o que vocês querem, qual é a função desejada, abriu parênteses, dentro desses parênteses virão os argumentos desta função e fechou o parênteses. Tudo dentro de uma fórmula que você abre, você obrigatoriamente tem que fechar. Então se você abrir um parênteses, você fechou. Você abriu uma aspas, você fechou. Então tudo que você abrir obrigatoriamente dentro de uma função, você tem que fechar. Antes também dos próximos capítulos que nós vamos iniciar os trabalhos, a gente vai precisar também conhecer alguns operadores lógicos, operadores chamados lógicos, que nós vamos utilizar no interior dessas fórmulas. Então a gente começa com o símbolo da adição, ou também o mais. O mais adição pode ser utilizado em algum instante dentro da fórmula, assim como os outros operadores matemáticos também. A subtração, a múltipla, a divisão, o igual, o maior que a gente vai trabalhar bastante com o maior, o menor, o diferente que, maior ou igual e menor ou igual, principalmente em funções de lógica, em função de C, em funções de banco de dados, onde a gente vai precisar ter uma estrutura lógica, ter uma pergunta. Então nesses casos, o igual, maior que, menor que, diferente, maior ou igual, menor ou igual, vai ser utilizado nisso. Por exemplo, se a gente precisar perguntar para uma célula se um número é maior que 50, se um número é menor ou igual a 30, enfim, a gente vai ver isso quando a gente chegar no assunto de funções lógicas. Então são esses os operadores lógicos que nós podemos utilizar nesses casos. A gente vai aprender sobre endereço absoluto, ou conhecido também como travar células. Então travar células é importante para se manter a referência desse intervalo, dessa fórmula. Então a gente vai ver a importância e como travar células ou utilizar o endereço absoluto, também conhecido como cifrão, tá? Concatenação de dados, o e-comercial. Então nós vamos ver como utilizar o concatenador de dados. Então vocês podem concatenar, por exemplo, célula A e célula B, célula C, célula D. Concatenar nada mais é do que juntar informações. Então você quer juntar o conteúdo de uma célula em outro local, você quer juntar o texto com outro texto. Então a gente vai ver quando a gente pode utilizar e como utilizar. O ponto e vírgula dentro de uma célula, ele serve para algumas necessidades diferentes. Ele pode servir para eu determinar intervalos. Então, por exemplo, isso aqui é um intervalo. Então, se eu digitar isso dentro de uma fórmula, percebam, coloquei o igual e selecionei o intervalo, notem aqui o ponto e vírgula especificamente. O ponto e vírgula determina intervalos sequenciais dentro de uma fórmula. Então, se eu estiver falando de um intervalo, e esse intervalo for sequencial, será os dois pontos que irão determinar isso. Então é importante a gente ter atenção a isso. E numa fórmula também, o dois pontos também serve para fazer esse tipo de intervalo. Já o ponto e vírgula, qual é a diferença do ponto e vírgula? Notem que eu vou selecionar intervalos não sequenciais. Eu estou segurando a tecla Ctrl do meu teclado e clicando em células diferentes. Observem aí então que o ponto e vírgula ele aparece. Então notem que o ponto e vírgula ele vai aparecer quando eu estou utilizando intervalos que ele não é sequencial. Então intervalos células aleatórias. Então sempre que eu estiver trabalhando com células aleatórias, intervalos não exatos, ele usa o ponto e vírgula. E o ponto e vírgula também é utilizado
para fazer a diferenciação de critérios dentro de uma fórmula. Observem aqui numa fórmula simples de soma, a gente tem aqui o primeiro critério, ponto e vírgula, notem aqui o ponto e vírgula, critério 2, ponto e vírgula e infinitos. Então essa fórmula aqui ela tem ilimitadas quantidades de argumentos. Mas notem aqui, chama a atenção de vocês para o ponto e vírgula aqui, O ponto e vírgula dentro da fórmula, ele serve para separar critérios. Então critério 1 inseriu o primeiro, ponto e vírgula, critério 2 inseriu o segundo, e assim sucessivamente, de acordo com o que cada fórmula pedir para vocês. Então ponto e vírgula serve para isso também. E em último caso, a gente tem aí os aspas duplas. Tenham atenção que não é duas aspas simples, é aspas duplas. Aspas duplas serve para nós escrevermos alguma coisa do interior de uma fórmula. Então eu não posso simplesmente apertar o igual ou a função que eu quero e escrever. Por exemplo, eu quero que ele apareça EPX Soluções em Tecnologia. Logicamente o resultado será um erro. Por quê? Porque eu estou dentro de uma fórmula, notem aqui, e eu estou escrevendo uma coisa. Então ele não entende isso, ele entende que isso é uma função. E ele não entende isso como texto. Fazendo então dessa forma, ele não entende que isso é um texto, ele entende que isso é uma fórmula. Então ele vai buscar essa fórmula no catálogo de funções do Excel, não vai encontrar e vai dar um erro, igual aconteceu aqui. Agora notem que se eu pegar esse texto e colocar no início dele aspas duplas e no final dele as aspas duplas, como eu comentei, tudo que eu abrir, obrigatoriamente eu tenho que fechar. Iniciei a minha frase com aspas duplas, terminei com aspas duplas. Apertei o Enter, observe agora que ele apareceu o texto dentro de uma fórmula. Então, sempre que houver a necessidade de escrever um texto dentro do interior de uma fórmula, é necessário utilizar o aspas. Quando a gente pode utilizar? Por exemplo, em uma fórmula de C. Uma fórmula de C pode ser necessário que o resultado positivo ou negativo, o resultado verdadeiro ou falso, apareça escrito alguma coisa. Então a gente vai precisar escrever alguma coisa do interior de uma fórmula de C, por exemplo. Então, para escrever, nós vamos precisar trabalhar com aspas duplas. Então, é isso que nós vamos ver por este capítulo. Acompanhe as próximas videoaulas, que a partir das próximas videoaulas nós iniciaremos o primeiro tema, que é a função de data e hora. Não percam, se inscrevam no nosso canal do Facebook, compartilhem nossos vídeos e bons estudos a todos.